Meu nome é Gisele Vieira Rosa da Silva, RU 648637, do Polo de Altamira, Premem. Estou aqui para fazer uma entrevista com uma psicóloga de uma escola e primeiro eu vou deixar que ela se apresente, qual o trabalho que ela está realizando nessa escola. Boa tarde, Gisele. Então, eu sou psicóloga, trabalho numa escola aqui no interior do Pará e atualmente eu coordeno a equipe do AEE, Atendimento Educacional Especializado, que nós implantamos nessa escola em 2015. Né? Além disso, eu supervisiono as professoras da Sala de Recursos Multifuncionais e oriento os pais também quando eles precisam buscar algum atendimento para as crianças que já estão sendo acompanhadas e têm diagnóstico ou aquelas crianças que ainda não têm diagnóstico. Nós também fazemos orientações aos professores da sala de aula regular de como lidar com essas crianças com essas necessidades. Né? Ok. A primeira pergunta. Na sua opinião, há diferença entre a inclusão social e a inclusão escolar? Pois muitos acreditam ser o mesmo. Bom, na verdade, Gisele, tem diferença sim, né? A inclusão escolar, ela vai além da construção de amizades e vínculos sociais no espaço da escola. Nela se insere uma importante e imprescindível necessidade básica do aluno, que é aprender, né? Não ser só um ambiente de convívio social, mas também de aprendizagem. A escola, ela tem a função de ensinar, né? Proporcionar ao aluno condições de aprender, oferecendo técnicas e métodos adequados a cada criança com necessidades especiais. Esta é a inclusão escolar verdadeira. Né? Então, essa inclusão ela é muito importante. É um primeiro passo. A lei da inclusão, a LDB, é de 2008. Né? Por isso, não justifica colocar o aluno de inclusão em uma escola regular simplesmente para ocupar um espaço em uma sala de aula. Fazer isso é perder a oportunidade de desenvolver o seu potencial, o seu talento, a sua capacidade de realizar através do conhecimento. Certo. Na sua experiência profissional, o que você tem observado atualmente sobre a realidade da inclusão escolar? Você acha que realmente está acontecendo essa inclusão? Saiu das leis, saiu do papel? A inclusão escolar, Gisele, ainda é um desafio muito grande, né? Para os profissionais, para os professores, para a coordenação, para os pais. E ela ainda está um pouco longe da teoria, do discurso que acontece sobre esse assunto. Né? O que acontece na realidade? A gente ainda percebe as escolas se preparando para isso, né? Às vezes elas não possuem ainda um bom plano pedagógico e os professores que acreditam que alunos especiais às vezes só precisam de um tipo de recreação, uma tarefa de pintura, às vezes acreditam que o aluno está ali só para passar o tempo, para se socializar. E eles têm muita dificuldade em passar conteúdos para essas crianças, em ensinar essas crianças que vão ser a minoria numa sala de aula, né? Então, ainda existe uma certa resistência por parte dos professores. Esse é o grande desafio da inclusão. Mas ainda existem também professores que estão tentando acertar. Né? Atualmente, na escola que eu trabalho, isso tem acontecido. Mas ainda nos falta apoio da família, muitos pais não buscam o diagnóstico dos seus filhos, querem que a escola faça esse papel, né? Não vão atrás de entender o que aquela criança tem. Né? As escolas precisam de recursos, nem todas têm a adaptação necessária, né? Os softwares necessários, as tecnologias, os materiais, né? A sala mesmo do AE, nem todas as escolas têm. Que tudo isso é o que permite que o corpo docente possa atuar adequadamente, né? Não adianta só também o professor se capacitar, que é muito importante. É uma série de questões para que esse atendimento, essa inclusão escolar, ela aconteça realmente, né?
Acho que os professores se sentem com medo também, né? Dá um medo na hora que recebe esse aluno. Também se sentem muito inseguros por, às vezes, nunca ter tido nenhum tipo de contato com essa demanda. Às vezes, na faculdade, a teoria foi muito sucinta, né? E aí, quando vai para a prática, eles ficam sem saber muito como fazer, o que fazer. A terceira pergunta. O que você acha que uma escola inclusiva deve realmente fazer? O que, na sua opinião, assim, não pode faltar de forma alguma para manter esses alunos? O primordial, Gisele, é capacitação. Elas são imprescindíveis. A escola tem que prover para os professores uma forma de recurso para que eles saibam como lidar com essa demanda, né? Por mais que a gente entenda que a faculdade deva preparar, mas a escola precisa ter isso constantemente, né? E a sala de recursos multifuncionais, ela deveria existir, né? Deve existir em todas as escolas, né? E devem fazer parte desta sala profissionais capacitados e uma remuneração adequada para que eles também possam investir na sua capacitação, na sua formação profissional. Exatamente. Exatamente. E aí, as crianças, elas devem ter o seu PDI, que é o quê? O Plano de Desenvolvimento Individual, né? Para que elas possam aprender de fato. Um plano específico, direcionado para as necessidades daquela criança, né? Específico, individual, né? Sem ele, essa criança não vai aprender como ela deveria ou poderia, né? Porque a sua forma de aprender é individualizada, né? A quarta pergunta. Devemos trabalhar a inclusão também com os alunos que não têm a deficiência? Essa inclusão, você acha que um aluno incluso na sala de aula vai beneficiar o aprendizado para todos? Com certeza, né? Trabalhar as diferenças é muito importante e necessário. É imprescindível que possamos até mesmo valorizar as diferenças, porque afinal, ninguém é igual a ninguém, né? E a lei da inclusão veio nos cobrando essa aceitação. Uma criança receber um colega de inclusão, a ser seu colega nos trabalhos de grupo, por exemplo, vai fazer um bem, né? Também para ela, convivendo com essa pessoa que tem algumas características diferentes, né? Isso vai fazer dessas outras crianças melhores, aprendendo desde cedo a respeitar, né? A entender, aceitar o colega, né? A pessoa diferente, não excluir ninguém. Isso. A quinta pergunta. A família tem grande importância no desenvolvimento da criança. Mas o que pode ser feito para envolver as famílias no trabalho voltado para a inclusão? Que, como você falou, né, as famílias elas ficam distantes, querem que a escola que tome as providências. Então, o que fazer para manter elas? Bom, além da psicoeducação, que no caso eu realizo com os pais, que é o quê? É instruir os pais sobre o que são essas diferenças, essas características de algumas crianças especiais, né? Educar, ensinar o que é, do que se trata, né? As razões disso. As escolas também podem fazer projetos com a comunidade, com este tema, né? Sobre inclusão. A capacitação para os pais, né? Eventos abordando o tema são ótimas soluções. Nas reuniões de pais também, levar esse assunto através de apresentações e dinâmicas, para que a gente espera que possa ter resultados de tudo isso. A sexta pergunta. Na sua opinião, o que significa ter um projeto pedagógico inclusivo? Bom, então, não basta que a escola receba matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais. É preciso que a escola ofereça condições para a operacionalização deste projeto pedagógico inclusivo. O que é isso? Inclusão deve, então, garantir a todas as crianças e jovens o acesso à aprendizagem, né, por meio de todas as possibilidades de desenvolvimento que a escolarização oferece. Além disso, para que o projeto inclusivo seja colocado em ação, há necessidade de uma atitude positiva e disponibilidade do professor para que ele possa criar uma atmosfera acolhedora nessa classe, né, que vai receber esse colega especial. A sala de aula afirma ou nega o sucesso ou a eficácia da inclusão escolar, mas isso quer dizer que a responsabilidade
não é só do professor, né? Não quer dizer isso. O professor não pode estar sozinho. Ele tem que ter uma rede de apoio dentro da escola e fora da escola também, né? Para viabilizar o processo inclusivo. A 7ª pergunta. Atualmente, existe uma grande diversidade de deficiências que trazem muitos desafios para a escola e para os professores. Muitos alegam que não se sentem preparados e que as escolas não têm condições para promover a inclusão dos alunos de uma forma correta. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, realmente faz muito sentido isso que você está colocando, mas eu conheço escolas que, apesar dos pouquíssimos recursos físicos e materiais, né, buscam realizar a inclusão escolar como deve ser feito, principalmente no quesito de humanização, né, respeitar esses alunos com deficiências e buscar proporcionar a eles uma oportunidade de ensino-aprendizagem. É o olhar desse professor sobre esse aluno, né? Também existem instituições escolares que adquirem equipamentos, mas não têm professores nem capacitados, nem abertos para essas demandas, né? Se todos fizerem a sua parte, todos ganharão nesse processo. A escola, a família, os governantes e as crianças, que é o nosso principal interesse, né? Porque o que a gente quer é que essas crianças possam aprender. E o professor também deve fazer dessa criança seu propósito de desafio profissional. Receber com amor, estabelecer metas e avanço, pensar em possibilidades, estudar. Porque nunca vai vir umas respostas certas. Por mais que a gente se capacite, toda criança vai trazer algo novo, alguma dificuldade diferente. Então, cada criança que vem, o professor precisa estar atento a tentar descobrir o universo dessa criança, né? É o diferente, né? Que a teoria nunca explica tudo. Exatamente. Não vai estar em teoria nenhuma isso. A última pergunta, a 8ª. O que você diria para um professor que recebe em sua sala de aula uma criança com deficiência? Bom, eu tentaria olhar bem nos olhos dele, acolher ele, como eu gostaria que ele pudesse fazer com essas crianças, sensibilizar de uma forma dizendo que receba essa criança com muito amor e de braços abertos a esse desafio, né? Ajude essa criança a ser uma pessoa curiosa, criativa e que se apaixone pelo conhecimento, porque dessa forma você se tornará uma pessoa muito melhor.